Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa análise sobre finanças na aviação. A gente vai abrir a caixa preta dos motores financeiros que literalmente mantém a indústria da aviação comercial voando. A ideia aqui é fazer um mergulho bem técnico, mas direto ao ponto, sobre como a sustentabilidade financeira de uma companhia aérea está totalmente amarrada com a sua segurança de voo. Para ir direto ao ponto, a gente vai explorar como cada centavo que é gasto ou economizado aí no solo impacta de cara a segurança e a viabilidade da aeronave lá em cima, porque na aviação real, as finanças e a operação de voo simplesmente não andam separadas. Elas são exata a mesma coisa. E para estruturar esse nosso briefing de um jeito bem lógico, vamos passar por três pilares fundamentais. A gente começa falando de CAPEX e ativos estratégicos, depois passa para o OPEX e a sustentação das operações do dia a dia, e fecha com a parte de leasing e a estratégia de frota. Então, vamos para o nosso primeiro pilar. Vamos entender o que é o CAPEX e como ele constrói aquela base sólida para o futuro da operação. Olha, o ponto crucial aqui é sacar que o CAPEX, o famoso Capital Expenditure, está muito longe de ser só uma despesa administrativa corriqueira. A gente está falando de investimentos estratégicos gigantescos de longo prazo. É aquele capital pesado que a empresa coloca na aquisição de ativos estratégicos e, sim, eles depreciam com o tempo, mas a grande sacada é que eles são projetados para dar um baita retorno sobre o investimento e, principalmente, blindar a operação contra riscos lá na frente. E sabe o que é realmente fascinante? É ver como essas cifras, que muitas vezes chegam aos bilhões, ganham vida lá na linha de frente no pátio do aeroporto. A gente está falando da compra de aeronaves de última geração, de retrofits complexos nas cabines, da modernização dos avionics, da instalação de winglets, ou até da construção de hangares e simuladores de ponta. Cada um desses investimentos físicos eleva na mesma hora a disponibilidade da frota e a confiabilidade das operações. E isso acaba ilustrando perfeitamente aquele dilema clássico que tira o sono de qualquer diretoria. Porque, pensa bem, economizar uma grana no curtíssimo prazo, mantendo uma frota antiga, quase sempre acaba em um consumo absurdo de combustível. E naquele risco gigante de ter avião quebrando no chão, o temido AOG, o Aircraft on Ground. Por outro lado, comprar uma frota novinha exige um capex inicial que assusta, mas, em compensação, te entrega uma confiabilidade de despacho que, no fim das contas, muda todo o jogo financeiro da companhia. Acompanhando essa sequência, fica super claro como uma decisão que parece ser puramente contábil, lá da sala da reunião, se traduz, na prática, em menos correrias da equipe de manutenção na pista. Porque quando a empresa investe pesado em ativos modernos, ela aumenta a dispatch reliability. Com isso, ela previne aquelas paralisações graves. E o mais importante de tudo, fortalece muito o sistema de gerenciamento da segurança operacional, o famoso SMS. Então fica aquela reflexão que é super importante para quem está mergulhando na ciência aeronáutica. Investir em segurança operacional gera um custo ou, na verdade, reduz prejuízos futuros? A resposta é que um CAPEX bem direcionado não é só custo. Pelo contrário, é literalmente a pólice de seguro mais forte que uma companhia aérea pode ter contra perdas catastróficas. Bom, agora que os nossos ativos estão bem estruturados, vamos pular para o nosso segundo pilar, que a gente vai ver como a operação paga as contas para manter essas máquinas todas no ar todo santo dia. Imagina o APEX, o Operational Expedience, como se fosse o sangue correndo nas veias da companhia aérea. São aquelas despesas contínuas super recorrentes que a empresa precisa pagar só para conseguir manter a malha de voos funcionando e garantir a sustentação financeira. E olha, diferente daquele grande investimento financeiro do CAPEX, o OPEX devora o fluxo de caixa diário e ele é vulnerável contra as flutuações do dólar. E quando analisa a distribuição das despesas de uma companhia, dá para entender rapidinho onde vem a obsessão executiva por eficiência, né? O combustível, o querosene de aviação, é o grande vilão aqui, quase sempre engolindo a maior fatia da conta. Logo atrás vem os salários da tripulação, os custos pesados com manutenção e as tarifas de navegação. É um relógio financeiro implacável que não para de girar por um segundo sequer. E aí é exatamente que mora o perigo de fazer cortes às cegas. Quando a equipe financeira entra cortando agressivamente o orçamento do OPEX, as empresas costumam reduzir as horas de treinamento ou adiar as manutenções preventivas. O resultado disso é um violento efeito dominó. A pressão em cima do despacho aumenta absurdamente e as falhas técnicas dos eventos de AOG começam a pipocar e, consequentemente, os riscos para a segurança de voo vão lá nas alturas. Que nos leva àquela que talvez seja a pergunta mais difícil para quem está na cadeira de gestão de operações.
Até que ponto cortar custos operacionais pode acabar comprometendo a segurança de um voo? Equilibrar uma restrição de caixa severa com a necessidade inegociável de manter tudo seguro é o verdadeiro teste de fogo. Fazer corte cirúrgico faz parte da gestão financeira, mas sufocar recursos essenciais beira a negligência. Chegamos então ao nosso terceiro e último pilar. Vamos dar uma olhada na parte de leasing e na estratégia de frota para entender como é que as empresas conseguem escalar as operações sem precisar comprar cada avião do zero. Para colocar de um jeito simples, o modelo de leasing é o que permite que uma companhia aérea acelere o seu crescimento, sem estourar o balanço. Com o leasing, a empresa consegue preservar o dinheiro no caixa, garantir uma flexibilidade operacional imensa e ainda fazer aquela renovação rápida da frota. Tudo isso sem precisar descapitalizar logo de cara. Outro ponto estratégico bem interessante é o modelo ACMI, que a gente também chama de Wet Lease. Basicamente, é o fornecimento completo que inclui a aeronave, a tripulação, a manutenção e o seguro. Essa estrutura age como uma verdadeira válvula de emergência para as companhias aéreas. Pensa numa situação de alta temporada onde a demanda explode ou quando os vários aviões precisam parar para uma manutenção pesada. O Wet Lease entra exatamente aí para suprir essas faltas e salvar a malha. Mas como a gente bem sabe, não existe almoço grátis no mercado aeroespacial. Comprar a própria frota exige um capex colossal logo de início, mas pelo menos a empresa consolida um patrimônio a longo prazo. Já fazer o arrendamento através de leasing alivia o caixa agora, só que traz contratos pesados, altos custos no longo prazo e deixa a empresa absurdamente exposta às variações do dólar. E as decisões de frota acabam definindo toda a estrutura financeira da companhia. Pega o modelo low cost, por exemplo, estilo uma Ryanair ou Southwest. Eles apostam as fichas todas em uma frota estritamente padronizada para afundar os custos de treinamento e OPEX e manutenção. Já no modelo full service, como é o caso da Emirates, a estratégia é completamente diferente. Eles operam uma frota globalmente diversificada, aceitando arcar com uma manutenção muito mais complexa, justamente para ter esse alcance intercontinental. No fim das contas, a rotina de quem cuida da estratégia executiva corporativa é, na verdade, um imenso laboratório de gestão de risco financeiro. A gente está falando de uma indústria que leva pancada de todos os lados, crises econômicas mundiais, pandemias, salto absurdo no preço do petróleo, variações de câmbio de uma hora para outra, são variáveis implacáveis, que podem desintegrar todo o caixa e que, na maioria das vezes, fogem totalmente do controle da direção. E para a gente amarrar todas essas informações, vamos ver como a saúde financeira e a segurança operacional se integram de verdade lá na pista. A lição mais importante que a gente tem que tirar da análise das fontes é bem clara. A sustentabilidade financeira é o pré-requisito absoluto para um SMS, Sistema de Gerenciamento da Segurança. Realmente funcionar é muito simples. Uma companhia que está falhando financeiramente de forma crônica, inevitavelmente vai começar a falhar também na segurança das suas operações, e a conta simplesmente não fecha. O que deixa a gente com um desafio monumental para refletir como futuros líderes e tomadores de decisão na área de ciência aeronáutica. Como é que a gente faz para equilibrar esse balanço financeiro, sabendo que a moeda de troca definitiva ali não é o dólar, mas sim a vida humana? Na economia complexa do transporte aéreo, o risco operacional sempre vai falar mais alto que qualquer linha de lucro. E eu espero que essa análise de hoje instigue a vontade de explorar ainda mais esse elo fascinante entre o dinheiro e a segurança nos céus. Um abraço e até a próxima aula. Muito obrigado.